Vamos imaginar que você está no período escolar, com mais ou menos uns 10 anos de idade. E quando chega a sexta-feira, você já começa a sentir um comichão especial. Por quê? Porque você sabe que no próximo dia, ao acordar, você vai ter um monte de desenho para assistir. Vou te falar, tem sensação mais gostosa do que acordar num sábado de manhã, colocar um copo de Toddy de Nescau e ir pra frente da televisão assistir um tanto de desenho? Claro que tem, só se for com um amigo. E para isso nós temos Taylor e Fábio do canal Coleção e Ação Show para hoje a gente comentar dos melhores desenhos do sábado de manhã. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Taylor, um grande prazer você estar aqui pra gente bater esse papo e mostrar pro pessoal como que eram legais os finais de semana na nossa infância antigamente, né? E pra isso ativamos a Liga Nostálgica de Dois Homens. Uma vez por ano, na lua cheia, nós fazemos o vídeo colaboração pra poder uivar juntos pra nostalgia. Aí eu já comecei a lembrar do Bicudo, do lobisomem. Deixa pra lá, calma, vamos por partes. Vamos por partes. O projeto hoje é da gente lembrar alguns desenhos que com certeza vão ativar uma nostalgia muito grande. Então faz o seguinte, já chama o pessoal pra sala, senta todo mundo aí, porque hoje é o dia de você falar pro seu filho, você tá vendo aí, ó? Esses desenhos que era bom, você não sabe o que era bom de verdade. Porque no meu tempo era muito melhor. Mas eu acho interessante a gente começar essa história pensando e entendendo que o sábado de manhã não é uma coisa escolhida aleatoriamente. A gente pensa isso como uma coisa que, acordei e vou ver um desenho, mas isso era muito importante para as marcas, era um dia totalmente escolhido. E o legal, Renato, que não era uma coisa aleatória, né? Desenho não apareceu aos sábados assim meio que aleatório, vamos botar, não. Foi uma coisa que foi assim meio que planejado. Até 1961, desenhos como Johnny Quest, né, o Don Quixote, todos esses desenhos eles passavam de segunda a sexta. Só que aí tinha o desenho dos Flintstones, que era um desenho meio estilo sitcom, era uma coisa, né, com os Flintstones fumando um cigarrinho, né? Tinha isso. E aí a Hanna-Barbera junto com a ABC resolveram que iam botar Flintstones para passar os sábados de manhã, porque também fazia sucesso com a criançada, deram uma amenizada ali nos Flintstones, né? Abandonaram o cigarro, essa coisa toda, ficou a família de Bedrock mais tranquila. A CBS também foi crescer o olho, o que fez? Também trouxe Pernalonga para os sábados de manhã e aí virou aquela coisa. Dali dos anos 60 até os anos 80 mesmo, os desenhos de sábado, vamos dizer assim, os desenhos mais gourmetizados, aqueles desenhos que não precisavam de brinquedos. E aqueles que eram de segunda a sexta eram os desenhos animados para vender brinquedo, lá, Comandos em Ação, He-Man, que foi o primeiro, né, super desenho para vender brinquedo, mas então os desenhos de sábado eram meio diferentes. Já aqui no Brasil não, né? O desenho passava na segunda, passava na sexta, passava no sábado e tá tudo certo. Era aquele negócio, né? Fazemos qualquer negócio. Qualquer hora era hora de vender. Mas isso foi muito legal porque tiveram as brigas aí entre CBS, ABC e todas as músicas do Pelé também, né? ABC. Toda criança tem que ler e escrever. Mas o que gerou também uma briga pela audiência no sábado de manhã aqui, em que a gente pode falar que tinham dois canais que eram os principais. Um era o SBT e no outro canto, pesando 775 quilos de pura audiência, a Rede Globo de televisão. E olha, ô louco, bicho. Agora é hora da gente lembrar dos competidores peso pesado. E vou colocar nessa lista aqui, começando pelo SBT, quem não se lembra de sábado de manhã assistir A Nossa Turma. Get along, gang, get along, gang. Each one so special in his own way. Montgomery's the leader and he's such a good sport. But get along, gang, get along. Pra quem não lembra, o Get Along Gang, ou A Nossa Turma, era um desenho de uma turminha irada, apesar de ser no SBT, tem uma descrição bem global, né? Uma turminha irada, cheia de animais que eram amigos e tinham altas aventuras no fatídico sábado de manhã, brincando de empurrar coisas, jogar bola e resolvendo mistérios. Tinha até sempre aquela turminha também que era do mal, tinha um jacaré e tinha, né, os animais que eram os répteis, eles eram considerados os animais do mal. Uau, você era o descoladão, com aquela camiseta de futebol americano. Ele tinha a líder de torcida, que era a cachorrinha, né, que usava o negócio, a sainha e tal. O gato era o melhor amigo, aquele com a faixa, né, aquela coisa. É verdade, toda, era bem uma coisa americanizada assim, só que utilizando animais. E A Nossa Turma, que é o Get Along Gang, foi um desenho que lá nos Estados Unidos foi outro desenho feito pra quê?
pra vender brinquedo. Com certeza. Entrando nisso aí, porque um vendia brinquedo, o outro vendia cartão de Natal, que era, por exemplo, os ursinhos carinhosos. Moranguinho. Tudo isso, gente, é um jeito de lucrar. Mas a gente se diverte bastante. E outro desenho também que a gente assistia muito sábado de manhã, e muito de manhã, e nem era tanto um desenho assim, eram os Thunderbirds. Você lembra desses bonecos aí? Thunderbirds are go! Agora chegou a me doer as costas em Thunderbirds. Eu quase peguei minha muleta ali pra falar a respeito de Thunderbirds. O Thunderbirds, engraçado, eu não sei se você lembra, mas teve uma época que ele chegou a passar em preto e branco mesmo. Sim. Porque ele é um desenho, né, uma série, como é que você quiser chamar, de 1965. E ele era feito com fantoches, com uma cordinha lá, e haja habilidade pra fazer aquelas cenas ali, hein? Tinha outras séries parecidas na época, Capitão Escarlate, né? Foram umas séries que passaram. Passou inclusive na Globo, não sei se na Globo ou na TV Tupi, mas foi alguma dessas. Uma dessas mais novinhas, né? A TV Tupi. Isso, o Capitão Asa, né? Umas coisas bem. O Capitão Furacão. Exatamente. Umas coisas bem tranquilas. Só que o engraçado de Thunderbirds é que ele foi praticamente atemporal. Passou lá nos anos 60, nos anos 70 e a gente assistiu nos anos 80, 90, 2000. Era meio Topodídio, né? Que abraçou assim várias gerações. Sim, Parker. Pegue o Rolls Royce. Nós vamos dar um passeio. Mas é legal também a gente lembrar de um filme que bebeu muito dessa fonte aí, que é o Team America de 2004, que foi feito pelo pessoal do South Park. Olha só. Olha, falando ali não é bem fantoche e tal, mas também é uma coisa diferente do desenho convencional. Lembra lá do Mr. Bump? Nossa senhora, isso sim que era desenho. Sou um cara doidão, moro embaixo da cama, tudo até seu pijama. Pra quem não lembra desse desenho, com essa bela música de abertura, o Bump era um monstro que morava debaixo da cama. Aí tinha o robozão, tinha a abertura era muito legal, era descritivo com os personagens. E ele usava a técnica de stop motion, né? Isso. Que é como se você pega os bonequinhos lá, coloca eles em poses diferentes para fazer uma animação, e posso dizer que era um desenho politicamente meio que incorreto e que divertia demais a gente no sábado animado, hein? Inclusive o legal do Mr. Bump é que ele era bem politicamente incorreto, só que se a gente assistisse e pegasse de primeira, a gente achava que era até um desenho da TV Cultura que tava passando. É verdade. Eu preciso de água. Mas já que a gente tá falando de transportar, de passado, me lembrou viagem. E sempre que a gente vai lembrar de viagem e de futuro, a gente sempre pensa que a gente tem que fazer uma mala. E uma coisa boa para você ter na mala disponível para você não feder por vários dias é você ter uma camiseta Tech T-shirt da Insider. A camiseta inteligente que desamassa no corpo. Tem uma grande resistência ao seu futunzinho e que você com certeza vai gastar pouco espaço na sua mala para você fazer. Eu vou até mais longe, eu estou com a Insider aqui e vou te dizer o seguinte: se você for embarcar num DeLorean, vai que você resolve voltar lá pro Velho Oeste, onde não tinha sabão, essa coisa toda era rara, tá com a Insider, não vai precisar lavar. Ele já está trajado, ganhou presente da Insider e olha só, se você quiser comprar com desconto, você pode usar o cupom NERDSHOW que te confere 15% de desconto em todo o site, com todos os produtos da Insider, que com certeza você vai achar aquele seu favorito lá. Mas vamos falar de nostalgia pesada e vamos falar de um desenho que acompanhou seu pai, seu avô, te acompanhou e com certeza vai acompanhar seus filhos. Nossa, o que passava de Tom e Jerry sábado de manhã, meu Deus do céu, era muito bom. Hi, folks. Mas engraçado que eu tenho um ponto aqui pra gente falar sobre Tom e Jerry, porque cada um tem a sua versão de Tom e Jerry favorita. A minha versão é aquela dos anos 80, em que por acaso tem aquelas musiquinhas bem características. E essa é a versão da Filmation, não por acaso a mesma lá que fez o desenho do He-Man, que fez Brave Star, que fez She-Ra, foi lá e fez também a versão do Tom e Jerry. Só que Tom e Jerry tem uma coisa legal, não? Tom e Jerry já passou pela mão de muita gente, mas quem criou o Tom e Jerry lá nos anos 40 foi o William Hanna e o Joseph Barbera. Exatamente, teve a época do cara, como é que chama? Alguma coisa Diet, que era um negócio meio alemão, uma animação meio estranha, né? Mas o que a gente lembra mesmo é de ver Tom e Jerry de manhã e ficar inspirado a jogar os jogos de Tom e Jerry. Por exemplo, o primeiro que eu joguei na vida, que era o jogo do Master System, que o Tom tinha que ficar correndo atrás do Jerry. Eu não sei se vocês lembram.
lembro muito dessa versão do Master System, né? Eu não era assim, eu gostava da Tectoy, mas eu não consegui ter muito assim, né, coisa da Tectoy lá nos anos 80, porque eu tinha um clonezinho lá bonitinho, um Top Game. Então a minha versão do Tom e Jerry era do NES. Mas eu fiquei sabendo que tem integrantes que nesse episódio não estão microfonados, que gostavam muito de jogar o Tom e Jerry do Super Nintendo também, e arrasavam, não é, Barbarelando? Eu achei que você não ia me perguntar e eu já estava aqui morrendo de ciúmes. É claro que eu ia perguntar, Barbarelando. Meu coração é seu. Outro desenho que passava também que a gente ficava doidaço pra assistir, porque a gente tinha um ritual. A gente ficava esperando o Dragon Ball daquela música do Vamos desvendar as esferas do dragão. A gente já ficava aqui, ó, aquecido no clima. E quando chegava a hora do Fly, o Pequeno Guerreiro, meu amigo, que delícia. Fly, 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 um pouco de mago e muito de herói. Por terras distantes, ser um herói de verdade, aprender a usar a magia em horas de dificuldade. E olha, uma coisa que eu gostava nos desenhos do SBT era isso, né? Todas as aberturas praticamente dubladas, com músicas nacionais. Globo meio que tipo, né? Não, a gente tá gastando com o Jornal Nacional, não precisa dublar esse negócio não. Fly, o Pequeno Guerreiro, que muita gente não sabe, mas que veio inspirado de um jogo que se chama Dragon Quest. Assim, quer dizer, o meu japonês tá um pouco enferrujado, mas é Dragon Quest, The Adventure of Dai. E no japonês, Uros, Oro. Duragoro Questo. Que primeiro era jogo, depois virou mangá e aí sim virou um desenho, né? Mas eu vou te falar que esse não era o único desenho japonês que passava no sábado de manhã que a gente gostava, não. Tinha um outro bem legal, hein? Tinha Guerreiras Mágicas de Rei Art. Nessa vida tudo é fantasia, qualquer coisa pode acontecer. Todo mundo tem que ter um sonho pra viver. Essa música de abertura pra mim é uma pedrada. É uma história de umas meninas que elas eram transportadas para um outro mundo. E a gente pode falar muito sobre a história aqui, mas o mais interessante é pensar que isso aqui é um isekai. Pois é, porque eu já ouvi falar nisso em outros lugares, né? Alguém é transportado para outro mundo para salvar uma deusa, para salvar uma princesa. É verdade, vários desenhos, né? Eu já vi em algum lugar. É verdade. O isekai é como se fosse um gênero do cancioneiro popular japonês, em que você transportava um herói ou alguma coisa pra ir pra outro lugar. Que isekai quer dizer meio que transporte, sabe? Tipo, dimensão, outro lugar. Então, por exemplo, entra Shurato, entra Yu Yu Hakusho e Digimon Adventure. Nossa, saudades, hein? Total. Meu Deus. Daqui a pouco a gente vai falar da Globo, né? Saudades. É, saudades. Ah, Renatinho, mas já que a gente tá falando de SBT, tá falando de sábados animados, vamos falar de Street Fighter Victory. Nossa senhora. Um canal de músicos aqui, né? Eu já tava começando o Hadouken, porque demora, né? Você começa de manhã, aí tem toda uma nutrição, você vai semeando, aí ele vai crescendo, aí você precisa de uma onda que vai vir pra você jogar o Hadouken. Tem todo um processo nesse meio do caminho. O outro tem que estar na frente pra receber o golpe, que também não é... Exatamente, não faz curva. Era bom. E eu não sei se vocês lembram, mas tinha uma versão americana que o Taylor até tava me lembrando, né, Taylor? Isso. Que era a versão que parecia mais com o jogo de videogame mesmo. Olha, não sei se parecia, porque era ruim demais. Feita lá em 1996, o Guile, né, o Guile, como querem falar, era o líder da equipe e eles eram meio que forças especiais que enfrentavam Bison, o terrível. Coronel William Guile, um dos maiores do mundo em artes marciais, viaja pelo circuito mundial de torneios, usando isso para esconder sua missão secreta de líder de um grupo de elite de lutadores contra o crime, conhecidos somente pelo seu codinome Street Fighter. Mas eu não sei se vocês lembram que também tinha um desenho do Sonic que era meio bizarro. Vocês lembram da abertura dele? É, esse aí era o primeiro Sonic feio, né?
Vamos dizer que não passou pela harmonização facial, né? Mas era legal, era legal. Não, era bem legal. Eu lembro que eu tinha eu não sei se alguém tem isso, e se vocês tiverem, vocês mandem aqui, porque eu preciso lembrar o nome disso. Era como se fosse um kit de pintura do Sonic, ele vinha todo xadrez, assim, e ele vinha uma parte de... aquela tábua de pintura, assim, que você ia pegar o pincel, passava nos negócios ali. Era muito legal aquilo lá. Ia fazer um... Tava ali? Eu não lembro dele. Mas eu nunca mais achei esse trem. Não lembro. Era muito legal. Mas você quer saber um desenho também que passava muito no sábado de manhã e que muita gente vai lembrar? O Denis o Pimentinha. Vocês lembram dele? Por acaso, levou aqui uma grande lembrança que eu estava tendo de um outro Denis o Pimentinha, porque tiveram algumas versões. Por exemplo, teve aquele filme e tal. Mas tinha um desenho que parecia um pouco Denis o Pimentinha e que a gente descobriu alguma coisa muito interessante. Exatamente. Esse Denis o Pimentinha, que era o mais conhecido, ele é de 1951, só que esse desenho é de 1986 da Dick. Só que teve outro, né? Teve outro que era o Pestinha e Feroz. Olha essa história aqui. Os dois autores, no mesmo dia, em quadrinhos, um nos Estados Unidos e o outro no Reino Unido, fizeram o mesmo personagem de jeitos diferentes, com nomes... Como assim? Isso é meio difícil de acreditar, você não acha, não? No mesmo dia, na mesma hora, no mesmo local, só que em locais diferentes, em continentes diferentes. Olha se você lembra desse desenho aqui, ó. Eu tenho uma teoria, e foi a única que eu encontrei, para vir assim, vamos dizer, uma inspiração divina de um britânico e de um norte-americano, que pode ter sido os Batutinhas. Os Batutinhas que fizeram muito sucesso ali a partir dos anos 20 até os anos 40 e que tiveram várias versões, né? Também conhecidos como Little Rascals, lá na versão americana, que na verdade é a original, né? Mas eu acho que agora chega o momento da gente dar a cara a tapa e também trazer alguns desenhos do sábado de manhã na Globo, porque você tinha que escolher, ou era Globo ou era SBT. A Globo também tinha alguns bons desenhos que passavam essa época aí. Um desenho que eu me lembro bastante, passava também no dia de semana, tal, mas como nessa época eu estudava de manhã, eu assistia mais aos sábados na Globo, eu lembro bastante dos Ursinhos Gummy. Veja e ame os Ursinhos Gummy, suas histórias nós vamos contar, são amistosos e são... Ursinhos Gummy, que era feito pela Disney, né? Isso, inclusive foi uma primeira iniciativa da Disney em termos de desenho original para televisão, foi os Ursinhos Gummy, só que junto com um outro desenho. Ah, é verdade, que era The Wuzzles. Como é que é a pronúncia? Wuzzles. Wuzzles. Os Wuzzles. Lembrou desse? O negócio é que, enquanto Ursinhos Gummy foi um desenho mais famoso, teve várias temporadas, né? Eles tomavam aquele suco Gummy e saíam pulando. Os Wuzzles, que eu particularmente gostava demais, que era o Elerum, o Alsoca, aquela turma toda, acabou não fazendo muito sucesso e morreu em uma única temporada lá nos Estados Unidos. Mas você lembra que... Sabe o que me lembra esses nomes? Sabe aquele chiclete que misturava, tinha aquela propaganda atrás das revistas que era de baixo era um coelho, em cima era um menino com a guitarra, que misturava os negócios? Era mais ou menos isso aí que me lembra. Era isso aí, juntava tudo, esmagava, jogava e vamos ver o que sai. Felizmente não deu certo. Mas você sabe o que passava sábado de manhã também na Globo? Caverna do Dragão. Opa, que legal! Não tô vendo graça nenhuma. Eu estou gostando. É aquele negócio, né, gente? Eu acho que o Gugu é o oposto do Caverna do Dragão, porque um volta pra Terra, né? Faz de volta pra Terra. O Caverna do Dragão nunca acontecia. Nunca, inclusive trabalhava até os sábados. E não só os sábados, passou nos anos 80, anos 90, anos 2000, acho que até esse tempo estava passando Caverna do Dragão. Depois de Chocolate com Pimenta, vai passar Caverna do Dragão. Nunca conseguiram voltar. Se considera o caminho para casa. Mais notícias, cavaleiro? Caminho pra casa. Que legal! Até que enfim!
Mas você sabe um desenho também que passava no sábado de manhã da Globo e que era muito legal, me traz uma nostalgia muito grande, até porque a gente jogava videogame, né? E a gente ficava doido pra ter mais material do Super Mario. Quando passava o Super Mario The Super Show, nossa, aquilo ali era muito legal. O show dos irmãos Mario. Era legal porque tinha a parte deles com a musiquinha do rap, né? Aí vinha a parte dos seres humanos reais ali, meio Bob Esponja interagindo com alguma coisa. Isso, que era o Lu Albano, né, que fazia o Mario. Exato, e depois vinha a parte do desenho animado, que tinha um Yoshi que era um Yoshi meio expressivo demais. Ele fazia uns negócios meio diferentes, assim, era bem legal. Olha, e na verdade, esse não foi o primeiro desenho dos Mario, não. Esse foi o mais famoso e tal, a gente sabe. Mas teve um outro que passou antes, naquele estilão mais clássico, quando o Mario era do Atari, né? Tinha no fliperama, que era ele enfrentando o Donkey Kong. E teve um desenho chamado Saturday Supercade, que era um desenho que passava aos sábados lá nos Estados Unidos. Era um programa que tinha vários desenhos de videogame. É aqui. Mario, veja! Ninguém consegue vencer o meu touro mecânico. Todos os matadores vão perder. Mas assim, a gente fica pensando em sábado de manhã e a gente pensa em vários desenhos que a gente gostava muito. Mas de vez em quando apareciam as aberrações também no meio desse caminho. E tem uns assim que você nem sabe como é que eles foram pro ar. Eu sei por que foi pro ar. Porque se não fosse pro ar, a Terra nem existia mais hoje em dia. Por exemplo, você já viu o desenho do Chuck Norris e o Comando Karatê? Nossa, como não saber? Chuck Norris, homem de ação. Chuck Norris está em Chuck Norris e o Comando Karatê. Chuck Norris, ele tem nervos de aço e a força de Hércules. Alguma chance de... alguma defesa pra esse desenho? Tenho, pra ele passar os sábados? Tem. Porque não dava, se passasse de semana, ele só ia ser inédito numa semana, porque o desenho só teve 5 episódios. Pra que fazer com 5 episódios, gente? É porque o Chuck Norris, assim, né, ele estava muito ocupado com o Comando Delta, com o Braddock, então ele só conseguiu aparecer em 5 episódios, o desenho acabou ficando com 5 episódios, gerou inclusive brinquedo lá fora, e aí quando veio aqui pro Brasil, tanto que esse desenho é de 1986, e ele só passou aqui no Brasil ali por 1994, 95, já na fase da TV Colosso, aos sábados. É, porque o negócio, vamos dizer que é a fase fim de festa, né? Porque quando a TV Colosso foi pro sábado é porque já estavam querendo acabar com tudo. E aí trouxeram o Chuck Norris pra acabar. E ó, claro que tem um monte de desenho que ficou faltando e a gente com certeza vai fazer uma parte 2 desse vídeo, porque tem muito desenho pra falar ainda. E eu quero que você coloque aqui embaixo qual desenho te dava mais saudade antigamente. E enquanto você faz isso, você vai lá nos comentários, faz o seguinte, ó, já clica no link da Insider, não esquece do seu cupom de 15%, cupom NERDSHOW, que vai te dar um belo desconto pra você comprar na Insider. Taylor, muito obrigado. Teve bom pra caramba. E se você quiser ver o vídeo que a gente fez lá no canal Coleção em Ação Show, vai lá no canal que você vai ver a gente falando sobre os remédios de antigamente, né? E a banha que passou, vi que evaporou e bebi. Pessoal, valeu demais, sempre prazer estar aqui com o Renato, que é meu irmão. Sempre legal estar ativando a liga nostálgica de dois homens. Então, vamos lá. Quem não conhece, se inscreve lá no Coleção em Ação Show, vai lá conhecer o canal, são 2 vídeos por semana, nostálgicos também, né? Tão nostálgicos quanto Nerd Show, mas um pouquinho mais focado nos anos 80, vocês vão gostar. Então é isso, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês, então... adeus!